Organização Mundial da Saúde declarou nesta quarta-feira que o surto de Covid-19 já pode ser considerado como uma pandemia. O novo coronavírus, como ficou conhecido, já infectou mais de 110 mil pessoas em todo o mundo desde o final de dezembro. WHO has been assessing this outbreak. A OMS está avaliando o surto a todo tempo e estamos profundamente preocupados com os níveis alarmantes de propagação e pela inação alarmante. Não há tempo a perder. O contágio está se espalhando. Foi assim que o primeiro-ministro Giuseppe Conte anunciou medidas ainda mais drásticas para conter o surto de coronavírus na Itália. Un'Italia zona protetta. Todas as reuniões em locais públicos estão proibidas. A população deve permanecer em casa até 3 de abril. Os Estados Unidos decidiram suspender todos os voos vindos da Europa pelos próximos 30 dias por causa do coronavírus. A medida começa a valer nesta sexta-feira. Trump também disse que vai ajudar financeiramente os americanos afetados pela doença. O surgimento de um novo coronavírus, batizado de Covid-19, despertou alerta sobre o risco de uma epidemia se alastrar pelo mundo, fazendo vítimas em diferentes continentes. O medo não é à toa. Em outros momentos da história, a humanidade se viu diante de surtos virais que deixaram várias mortes. Foi assim com a gripe espanhola, em 1918, considerada a mãe das pandemias. Na época, o vírus influenza causou a epidemia mais mortal da história. Foram mais de 50 milhões de vítimas. Em 2009, um surto global de H1N1, também conhecido como gripe suína ou influenza do tipo A, fez a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarar pandemia mundial. E agora, em 2020, a OMS volta a declarar pandemia global. Mas será que faz sentido o planeta ser destruído por uma pandemia viral? Bem, o professor Jean Segata, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da URGS, onde coordena o Núcleo de Estudos Animais, Ambientes e Tecnologias, elenca algumas das doenças virais que deixaram a população de cabelos em pé. Se você contar só nesse início de século XXI, a gente já teve uma série de problemas que vinham desde os anos 90, mas que eclodem na virada do milênio, que é o problema da doença da vaca louca na Europa, né, na Inglaterra e no resto da Europa. Bom, agora é Inglaterra e Europa, né, são divididos, mas enfim. Você tem a SARS, você tem a MERS, ficaram conhecidas como a gripe suína, a gripe aviária, etc. Mas você teve o Zika vírus, né, você tem ebola em países do continente africano, sobretudo, né? Então, a gente teve vários eventos que chamaram a atenção da opinião pública, que chamaram a atenção de especialistas, como catástrofes mundiais ou catástrofes mundiais iminentes, né? E muito da iminência dessa catástrofe em termos mundiais é explicado justamente por essa aceleração que nós temos tido na circulação de pessoas, né? Hoje você vê que o espaço aéreo é completamente congestionado na maior parte dos continentes, porque você tem, né, um trânsito muito grande em termos de pessoas, mas também em termos de circulação de produtos de origem animal, de produtos de origem vegetal, aceleração nos processos de importação e de exportação, seja também por meio de navio e outros, mas principalmente esses processos que são mais ágeis, digamos assim. Não que não houvesse um risco de pandemia no passado e não que não tenha havido, né? Inclusive, se você pensar, por exemplo, a circulação da febre amarela entre a África, entre certas porções da Europa, né, principalmente no sul dela, ou principalmente entre os países colonizadores, né, que tinham, digamos assim, que tinham rotas comerciais com o Caribe, que tinham rotas comerciais com a América Latina, né, você tem um espalhamento de febre amarela também, como teve sífilis, como teve ainda antes disso a própria peste, né, a peste bubônica, que foi um evento global, no fim das contas, né, que teve o seu epicentro na Europa, mas que por meio desses transportes marítimos e outros meios passivos, acabou se espalhando pelo mundo.
A corrida para encontrar um animal que deu origem ao surto do Covid-19 segue. O que os cientistas buscam entender é qual foi o agente intermediário que fez a transformação do coronavírus do morcego para um código genético capaz de transmitir entre humanos. Bom, esse é um tema bastante controverso, tá? Porque muitas vezes a gente escuta falar em mutações de vírus, a gente escuta falar em relação digamos assim, ao aparecimento de novos vírus ou mistério, etc. Bom, primeiro que acho que a gente precisa ter um pé de humildade e entender que a ciência ainda não deu conta de tudo e que, de uma certa maneira, nós temos ainda um universo amplo de desconhecimento sobre dinâmicas do próprio funcionamento do que a gente chama de natureza, da própria dinâmica de transformação de certos seres, de certos entes e de certos processos que a gente ainda não teve o tempo, numa escala maior, né, o tempo necessário para avaliar e para entender as dinâmicas de transformação que nós mesmos temos sido agentes, né, a partir das nossas inúmeras formas de intervenção no planeta, né? A gente fala em antropoceno, a gente fala em aquecimento global, a gente fala em o uso indiscriminado de pesticidas, de químicos, né, de agrotóxicos, a gente fala numa alimentação carregada de antibióticos, muitas vezes a gente fala em antibióticos, as pessoas pensam, é porque ia na farmácia e comprava um antibiótico sem receita, então as pessoas estão tomando muito antibiótico. Não é só nesse termo, não. Né, a gente injeta antibiótico nos porcos, no gado, no frango, e resíduos, por exemplo, desse tipo de material continua permanecendo na carne, continua permanecendo nas próprias fezes e urinas desses animais, elas evaporam, chove antibiótico sobre nós, na nossa pele, e tudo isso a gente não tem ainda, né, uma clareza total sobre quais os efeitos desse tipo de intervenção, né? Esse é um dos pontos, né? O segundo é sobre o próprio desconhecimento que a gente tem de certos vírus e bactérias que podem ainda estar reservados em certos corpos de outras espécies, animais, ou de espécies de plantas, né? Quando eu falo em reservatório, né, esse é um termo que se usa muito nesse universo, de pensar que, bom, muitas vezes você tem uma determinada população animal que contém, né, formas virais nele, particulares, e que podem passar aí silenciadas por muito tempo, e que só necessariamente por meio de algum tipo de intervenção ou por algum tipo de combinação acabam chegando até nós e provocando efeitos que nessas populações originalmente não provocavam, ou porque esses vírus ainda estavam em processo, estavam, digamos assim, adormecidos, ou simplesmente porque esses outros corpos dessas outras espécies animais já tinham desenvolvido algum tipo de anticorpo, algum tipo de relação mais homeostática, mais harmoniosa com esses vírus, mas quando ele sai desse ciclo e entra em outro ciclo de contaminação, como o humano, ele pode desencadear formas agressivas, né? Essa é uma outra questão. Então, essa dinâmica de transformação desses entes, do que a gente chama da natureza, ele é muito complexo e ele opera em escalas de tempo que não são essas mesmas aí do relógio, dessas mesmas de horas, de dias, ou essas mesmas desse tempo acelerado que a gente vive, né? Esses micro-organismos, eles têm uma dinâmica, enfim, estavam aqui antes que nós, nesse planeta, e certamente vão resistir a toda a degradação dele mais do que nós mesmos, né? O médico pneumologista Paulo Teixeira nos explica como esses novos vírus se desenvolvem e também sobre o Covid-19. As pessoas se darem conta de que nós vivemos com vírus, com bactérias, em contato com eles estavam na Terra há muito mais tempo do que os homens, e nós vamos morrer e eles vão permanecer, é um processo natural.
O grande problema é que nós vamos desenvolvendo anticorpos e vamos nos defendendo quando vamos entrando em contato com esses vírus progressivamente. Quando tem um vírus novo que a gente nunca entrou em contato e que ele sofre uma mutação completamente diferente, ele se torna mais agressivo. A gente viu isso no H1N1 lá em 2019, naquela pandemia, né, de influenza. O H1N1 era uma mutação de vírus através da interação do homem com animais. O que se sabe desse coronavírus é que ele não é um vírus novo, mas ele sofreu mutação. No início dos anos 2000, ele causou uma síndrome chamada síndrome respiratória aguda grave, que nós não tivemos caso no Brasil, mas o Canadá foi um lugar que foi bastante atingido. Era um vírus que tinha uma mortalidade muito alta, mas ele não se espalhava tanto entre as pessoas. Depois teve um outro surto de coronavírus, que foi a síndrome do meio oeste, que também tinha uma mortalidade de mais de 30%, também não se espalhava. O que está acontecendo com esse vírus agora, que lá no início de dezembro foi relatado na China, ali em Wuhan, né, no formato de pneumonia, e que tem assustado? Ele é um coronavírus diferente dos outros, porque ele tem alto potencial de disseminação entre os homens, coisa que os anteriores não tinham. E claro que daí o medo de uma pandemia, ou seja, disso se disseminar amplamente por todos os países, acaba assustando. E o imaginário humano, até porque a gente passa vendo filmes catastróficos de vírus que atingem e ficam aqueles seres humanoides todos modificados e tal, é claro que isso assusta, né? O que tem de diferente é que a mortalidade desse coronavírus, ela gira em torno de 3%. Claro que na China já morreram mais de 2.000 pessoas, muitos médicos que atenderam esses pacientes. O que se vê que tem morrido pacientes adultos que têm outras comorbidades, muito parecido com o que aconteceu também no H1N1, né? Então, as pessoas que mais morreram, que foram mais graves para UTIs, a maioria tinham doenças subjacentes, diabetes, doença cardiovascular, hipertensão arterial sistêmica, enfisema pulmonar, bronquite crônica. Então, quase não se relata casos em crianças, né? E parece que está reduzindo o número de casos, o número de infecções. A gente viu a gripe aviária na Ásia também, e vê que é interessante, as coisas surgem muito na Ásia, né? Porque o contato das pessoas com os animais, comendo carne crua, às vezes, é uma coisa assim, bem mais intensa. As viagens rápidas entre países, graças ao transporte aéreo, são uma ameaça para a transmissão de vírus. Por que hoje é muito mais fácil de logo a coisa tomar um padrão pandêmico, ou seja, tem tudo que é lugar? Porque em 24 horas a gente cruza o mundo, atravessa, vai de um lado para o outro do globo. Os aeroportos, milhões de pessoas voando, isso antigamente era muito menos frequente. Então, por isso que se teme muito uma pandemia, ou seja, o potencial desse vírus se espalhar, porque as pessoas viajam muito, tem muito contato. Então, é por isso que a coisa fica assustadora. Ô Paulo, e tu acha que é possível a raça humana ser extinta em razão de uma pandemia, ou isso aí é muito do imaginário, da ficção? Olha, isso é uma pergunta difícil de responder, mas vamos pensar o seguinte: pela alta taxa de migração e a facilidade com que as pessoas viajam de um lugar para o outro,
Isso seria possível? Olha, seria possível. Eu acho que não temos que pensar numa coisa tão fatalista. Eu acho que essa é uma questão que alimenta muitos imaginários, né? Sejam as séries distópicas que começaram a ganhar força nesses últimos anos, seja um pouco o próprio imaginário tecnocientífico, seja a preocupação da opinião pública de alguma forma, né? A ideia de que a gente possa ser extinto por uma epidemia. É claro que é uma possibilidade real, sim. A gente já teve episódios na história da humanidade onde pelo menos uma boa porção da população foi dizimada, né, por grandes pragas, né? Mas ao mesmo tempo hoje nós temos condições de controlar, de antever, né, de remediar também, né, no caso, né, de tratar, né, acidentes com grandes epidemias. É claro que, ao mesmo tempo, como eu vou te dizer, ao mesmo tempo que é uma preocupação com uma realidade, há também a tranquilidade de saber que nós estamos melhor preparados para lidar com isso, mas ao mesmo tempo, como eu falei em relação às respostas anteriores, a gente não pode ter certeza que tudo está sob nosso controle e nem é bom que a gente alimente essa certeza de um controle total sobre as coisas, né? Pode acontecer, sim. Então, pode acontecer algum evento catastrófico de forma grande. Bem, esse foi mais um episódio do podcast Faz Sentido, produzido e apresentado por Cristiano Santos e Maiara Morales. A edição é de Carlos Risotto, previsão de Igor Miller e Michele Aguiar. O editor-chefe dos jornais do Grupo Sinos é o Jason Rodrigues. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau!